Louvado seja o Senhor, meu Senhor, e os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová Elohim. Ele falou comigo do céu hoje de uma forma muito poderosa nesta manhã. Bem, provavelmente 45 minutos, uma hora atrás, imediatamente eu acordei para falar com vocês a respeito da urgência deste assunto. Novamente, há poucos minutos atrás, talvez menos de uma hora, o Senhor falou comigo do céu, Deus Pai, de uma forma muito espantosa, muito tremenda, que me fez pular e imediatamente pular daquela tremenda conversa e compartilhar com vocês isto muito urgentemente. Agora, nessa conversa, eu estava dormindo, então, repentinamente, eu vi que eu estava fazendo telefonemas para os membros do ministério. No sonho, eu estava fazendo telefonemas para os membros do ministério, mas enquanto eu estava falando com eles, eu estava ligando para a rádio, para o time da rádio. E enquanto eu estava falando com eles, eu, de alguma forma, no mesmo telefonema, eu também pude falar com outras pessoas do ministério. E enquanto eu estava falando neste telefonema na rádio, e eu também pude falar com outras equipes do ministério. Então, naquele momento, repentinamente, eu ouvi puf! E então as pessoas começaram a correr em toda parte. Começaram a correr em toda parte. E eu também corri. Eu corri para fora, para o balcão, para a varanda. E de onde eu estava, eu pude ver que subiu como uma enorme chama, mas não era uma chama. Era um pó. Parecia mais como uma chama de onde eu estava, mas era pó. Era pó misturado com glória, porque eu podia ver acima que tremenda glória. E, repentinamente, as pessoas com quem eu estava falando no telefone já não estavam lá. O telefone ficou ligado e eu tentava ligar para eles, mas não estavam lá. Eles tinham sido levados. Então, houve grande pânico. As pessoas estavam correndo para cima e para baixo, porque o arrebatamento havia acontecido. Então, novamente, em um tremendo sonho, eu estava falando durante o ministério, eu estava falando com membros do ministério, falando com a rádio, falando com alguns pastores e bispos aqui, e de alguma forma, naquele mesmo telefonema, eu pude falar com muitos deles, eu estava falando com muitos deles ao mesmo tempo. E enquanto eu estava falando com eles, então, repentinamente subiu como, uma explosão. Não é uma explosão exatamente, mas era como uma explosão. E de onde eu estava, eu pude vê-la. E mesmo quando eu corri para baixo, eu podia ver que havia algo muito parecido com fogo no céu, assim, e com muita glória acima dela. Então, eu pude ver agora, era muita explosão assim, com muita glória, com muito pó, e então a glória acima dela, e o arrebatamento havia acontecido. Então me chocou muito, eu acordei imediatamente e compartilhei com vocês isto. Há uma parte oculta desta conversa que eu não estou compartilhando com vocês, entretanto o Senhor falou a respeito do arrebatamento de uma forma tão tremenda. Eu vi as pessoas correndo e o Senhor me mostrou que o arrebatamento tinha acabado de acontecer. É por isso que eu vim a vocês urgentemente nesta hora, mas é importante saber que isso é muito importante. Então, eu vi o arrebatamento da igreja e as pessoas corriam para cima e para baixo, aqueles que ficaram na terra corriam para cima e para baixo, e eu também estava correndo porque eu fiquei aqui. Mateus capítulo 7, eu vou ler o 21 até o 23, Mateus capítulo 7, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Significando que estavam fazendo falsos milagres, falsas profecias. E novamente ele fala no livro de Mateus 25,
do 10 ao 13, ele diz o seguinte: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. E novamente, o livro de João, capítulo 12, versículo 6, você vê agora Judas. Judas também estava com ele. Judas estava expulsando demônios, Judas estava andando com o Messias, mas ele não conseguiu. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, povo abençoado, nesta hora. Tenha certeza de que vocês estão despertos aqui. Ele diz aqui no versículo 13, portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigie, fique atento. E vigie significa não se aparte da salvação de Cristo. Estas pessoas das quais ele está falando são pessoas que não entraram, pessoas que não tinham um relacionamento com Jesus. Eles eram meros cristãos, cristãos de nível superficial, tinham uma conduta básica, um comportamento em suas obras, mas eles não tinham coração em Jesus. Eles não abriram o seu coração para Cristo como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador deste mundo. Então esta é a hora para ter certeza que você é muito criticamente nascido de novo. Ter certeza de que você é nascido de novo nesta hora. Esta é uma hora muito crítica. O Senhor falou comigo a respeito do arrebatamento. Imediatamente eu pulei e liguei para a rádio. E naquela conversa, eu estava tendo uma conversa no telefone e com um único telefonema eu pude alcançar muitas pessoas. E eu ainda estava falando com eles quando algo aconteceu. Então havia muita correria e eu também corri para baixo. Mas eu pude ver de onde eu estava que houve algo que subia no céu como uma explosão subindo no céu. Então mais tarde eu vi muito pó e muita glória. A glória estava lá em cima. Muito pó e muita glória. E havia muito pânico. E o arrebatamento tinha acontecido. E então, depois disso, a segunda parte desta conversa é que, então, uma guerra rompeu. Uma explosão agora aconteceu, e isso é separado. Agora, depois que o arrebatamento aconteceu, uma explosão acontece. Eu não sei se tem a ver com o arrebatamento, ainda preciso entender isso, mas uma outra explosão acontece. E é uma guerra. Então as pessoas continuaram a correr. Agora continuaram a correr por uma guerra. E eu ouvi uma cidade sendo mencionada. Novamente, a primeira parte desta conversa, desta noite, o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. E era tão urgente porque imediatamente eu estava em uma conversa telefônica tentando atingir muitas pessoas nesta conversa. Então, algo acontece e as pessoas estão correndo para cima e para baixo. E nós estávamos correndo também. E eu pude ver o pó misturado com glória, mas eu ainda posso ver isto agora. Acima, no céu, era pura glória. Imediatamente depois que o arrebatamento tinha acontecido, as pessoas corriam para cima e para baixo em confusão. Na segunda conversa, eu não posso dizer se foi antes ou depois, porque a Bíblia diz que ninguém conhece o dia nem a hora. A segunda conversa é uma explosão que agora acontece, é uma situação de guerra, e as pessoas estão correndo novamente. Então eu li para vocês aquela escritura no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, para te alertar, para te dizer que agora você tem que ter um relacionamento com Jesus, que você ande com Jesus. O livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Gálatas, capítulo 4, versículo 9, ele diz o seguinte. Gálatas 4, versículo 9, ele diz: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, veja que são duas declarações. Agora que vocês conhecem a Deus e que vocês são conhecidos por Deus, significando que Deus te conhece. Como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder?
e querem ser escravizados por eles novamente? Mas a declaração mais importante que eu estou ressaltando para vocês aqui é que para alguns ele diz, para dizer a verdade, eu não vos conheço. Então em Gálatas 4:9 ele diz, mas agora que vocês conhecem Deus, ou seja, Deus conhece vocês, lembrem-se que aquelas que vieram e bateram na porta, ele disse, para dizer a verdade, eu não as conheço. Por quê? Porque elas estavam meramente fazendo coisas de acordo com a sua vida física exterior, pela sua conduta física exterior, mas não tinham um relacionamento com Jesus. Então ele está dizendo para eles, eu não conheço vocês como se vocês tivessem fé em mim. Vocês são espiritualmente estranhos para mim. Eu não reconheço vocês como meus seguidores que pertencem a mim. Mas aqui ele agora diz que eles o conhecem e ele os conhece. É isto que eu quero enfatizar, porque isso é muito crítico. Que há aqueles que vêm até ele e ele diz, para dizer a verdade, não te conheço. Aquelas coisas que vocês estavam fazendo, expulsando demônios, milagres, era mentira. Vocês estavam mentindo. Para dizer a verdade, eu não conheço vocês. Cristo Jesus que conhece todos, ele criou todos e conhece todos. Mas quando chega naquele dia, ele diz, para dizer a verdade, eu não conheço vocês. Quer dizer espiritualmente, eu não vi que você teve um relacionamento comigo, eu não sabia que você estava sendo fiel a mim, que você estava sendo fiel como eu comandei. Seja santo porque eu sou santo. Lembre-se que agora mesmo nós estamos lidando por muito tempo com uma série a respeito do juízo final de Deus. O grande dia do juízo, o grande trono do juízo de Deus. E nós vemos muito claramente que naquele trono será muito, muito crítico. Há padrões de medida, padrões do juízo daquele trono. Ele vai usar a justiça. Ele vai usar a justiça para julgar. E então, aqueles que vão aparecer lá, ele vai usar a santidade, dizer, sede santos, porque eu sou santo. Ele diz, agora que vocês conhecem Deus e Deus conhece vocês, significando que há pessoas que ele conhece, devido à fidelidade, à santidade, à justiça, devido à disposição dos seus corações em direção ao arrependimento, há pessoas que ele conhece, o Criador de todas as pessoas que conhece cada alma. Agora naquele dia ele diz para outros, para dizer a verdade, eu não conheço vocês. Mas agora em Gálatas 4:9 ele diz que há outros que conhecem Deus e são conhecidos por Deus. Há pessoas que são conhecidas por eles. Tomem muito cuidado, povo abençoado, porque no dia do arrebatamento há pessoas que não conhecem. Eles têm sido cristãos aqui por muito tempo. E eu já disse que a pior coisa que você pode fazer é andar nesta terra achando que você está indo para o céu. Você é um cristão e você acha que você está indo para o céu, e naquele dia você é desapontado, rejeitado, lançado fora, abandonado, deixado para trás. Este é um tempo muito perigoso, povo abençoado. O livro de 1 Coríntios, mas primeiramente vamos ao livro de 2 Timóteo, melhor por causa do tempo. 2 Timóteo, povo abençoado. 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou ler o versículo 19, 2 Timóteo 2, 19 e 20, ele diz o seguinte, ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence, e todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que apartar-se da iniquidade. Em outras palavras, tem pessoas que têm que se arrepender e apartar-se do pecado, ser purificado do pecado. E então ele diz, em uma grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos especiais e outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, serão instrumentos para propósito especial, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Novamente aqui ele diz que Deus conhece os que são dele. Toma muito cuidado agora, ele diz que Deus conhece os que são dele. Então em outro lugar ele diz, para dizer a verdade, eu não vos conheço. Então tomem muito cuidado agora, destas formas, neste tempo, nesta hora,
agora, numa hora como esta. Tomem muito cuidado, povo abençoado, numa hora como esta na igreja. Extremamente muito cuidadosos, porque ele diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, ele diz, a partir do versículo 2, ele diz, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria saber. Mas, no versículo 3, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aí está agora, porque ele está dizendo que, para dizer a verdade, haverá grande desapontamento neste dia que vai acontecer no dia do arrebatamento. As pessoas ficarão desapontadas. Eles estavam vivendo como cristãos todos estes anos, pensando que estavam indo para o céu. Eles estavam naquelas igrejas onde a prosperidade estava sendo pregada. Os pastores não estavam preparando-os para o reino da glória. Eles estavam andando em nudez, em pecado, não estavam se arrependendo, e o arrependimento é o único caminho para o Deus de Israel. Não tinham reverência. Aqui nós ensinamos reverência. Nós estamos preparando a igreja para o reino de Deus. E agora todas as nações, porque é global, agora é uma transmissão global. Ele está dizendo que há pessoas que virão até a porta naquele dia e haverá desapontamento. Ele disse, eu era um pastor, eu estava pregando, eu estava transmitindo na rádio, eu era um evangelista, eu estava alcançando os enfermos nos hospitais. Então ele diz, para dizer a verdade, eu não vos conheço. Eu estava indo na igreja, ele diz, para dizer a verdade, eu não vos conheço. E entretanto, quando você viu no livro de 2 Timóteo 2, 19 e 20, ele diz, o Senhor conhece os que são dele. Em Gálatas capítulo 4, 9, ele diz, agora que vocês conhecem Deus, ou seja, e Deus conhece vocês, significa, e Deus os conhece. Agora você ouve, no livro de 1 Coríntios 8, 13, ele diz, mas todo aquele que ama a Deus é conhecido por ele, para render as suas vidas para ele, ouvir os seus profetas, ouvir os seus mensageiros que estão na terra, levantando aleijados para testificar desta mensagem. Ele chamou a nuvem de Deus e o próprio Deus Yahweh veio para testificar que esta mensagem vem de Deus. Mas eles não o amaram o suficiente para seguir a voz dos dois profetas. Eles compraram filosofia humana, teologia humana, sabedoria humana, e eles então chutaram fora. E ele diz, para dizer a verdade, não vos conheço, porque a minha voz tem estado aqui na terra, clamando por arrependimento, fazendo um toque de despertar, o último chamado para retornar à justiça e à santidade. E vocês não prestaram atenção neles, tentaram chegar no céu do seu próprio jeito. A unção que anda com eles são os precursores, eles têm que ser honrados simplesmente pelo que eles são. E quando você os obedece, Deus vem à disposição do seu coração e o Senhor abre a porta para você. Deus tem instruído a respeito do procedimento que conduz para o reino de Deus, para o reino da glória. Então, povo abençoado, que tempo, que conversa que o Senhor teve comigo. Judas Iscariotes estava andando com Jesus o tempo inteiro. Ele também saiu e expulsou demônios quando os discípulos foram enviados. Ele estava andando com eles, sentado com o Senhor, andando com seus discípulos, expulsando demônios e fazendo a obra. Mas no final, veja, ele caiu fora. Então, Senhor, acaso não expulsamos demônios em seu nome? Ele disse. Ele disse, para dizer a verdade, não conheço vocês. Este é um tremendo momento, povo abençoado. Nesta manhã, uma hora tremenda nesta hora na igreja, até mesmo para o Senhor estar falando de uma forma como esta. E ele diz, no livro de Gênesis, capítulo 18, vou terminar lá, Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por ele, porque eu o escolhi, eu o conheço, porque eu o chamei. Aqueles que ele conhece, ele os escolhe. Há uma eleição sobre eles. Ele os chama. Há um chamado sobre eles. Não é um evento físico. Eu vi o arrebatamento da igreja hoje. Tremendo arrebatamento.
E as pessoas estavam correndo, e então eu via o pó misturado com a glória. Mas depois disso ele me mostrou a guerra. Eu não sei onde estará esta guerra, porque a Bíblia diz: ninguém conhece nem o dia e nem a hora. Eu disse uma outra explosão agora, que agora era uma guerra. E eu não quero dizer que é depois do arrebatamento, não quero dizer isso, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Qual dos dois vem primeiro? Mas eu vi o arrebatamento da igreja, e isso é chave para vocês, é central para vocês. O Messias está vindo, obrigado, que o Senhor os abençoe. E aqueles que querem receber o Senhor, diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e me aparto do pecado, totalmente do pecado. E eu me aparto do pecado e rejeito o pecado e a iniquidade e a perversidade. E eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador, meu Senhor Jesus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a santidade, o reino de Deus e a justiça no meu coração. E faça-me sensível à sua voz para te seguir até que eu entre no seu glorioso reino no céu. Por favor, ensina-me a rejeitar a perversidade. Guie os meus passos, guia-me e mantenha o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Sustenta-me na justiça, sustenta-me na santidade. Eu quero entrar no reino do céu, onde o Senhor preparou mansões para nós. Então ajuda-me, Senhor Jesus, e unja-me com o Espírito Santo. Mantenha-me fiel a Ti e sensível à Tua voz, até eu entrar no poderoso nome de Jesus. Amém.